Graça e paz. Amém? Confiança já. Acabamos de cantar a música Confiança. Vocês sabiam que eu ia pregar, né? Não? Não vale, hein? Hackearam meu computador lá, porque para descobrir assim. Oh, não pode. Confiança já. Confiança. Confiança. Abra sua Bíblia. No Salmo 9. Obrigado. Verso 10. Salmo de Davi. Salmo 9, versículo 10. Amém? Quem conhece teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Quem conhece teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Nesse momento, eu clamo a ti, Senhor, para que use-me como canal da tua palavra. Use-me, Senhor, como canal da tua bênção nessa noite, nesse lugar, Senhor. Para aqueles que estão presentes, para aqueles que nos assistem, para aqueles que vão nos assistir ainda. Que essa mensagem entre nos nossos corações e possamos guardá-la de certa forma a praticá-la. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse salmo, Davi demonstra um dos segredos do homem que vive segundo o coração de Deus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu até falo, foi o primeiro homem segundo o coração de Deus. Eu até brinco, Senhor, que eu seja o segundo homem segundo o seu coração, Senhor. Que ele foi o primeiro. O homem segundo o coração de Deus. E o que Davi nos ensina aqui? Ter uma verdadeira confiança em Deus. Por isso, nessa noite, se eu te perguntasse aqui, você confia em Deus? O que você me responderia? Agora, se eu te perguntasse, você verdadeiramente confia em Deus? Isso me faz lembrar uma história que aconteceu comigo. Alguns já conhecem essa história. Alguns, talvez novos, talvez não conheçam. Na minha época de colégio agrícola, para quem não sabe, eu fiz ensino médio, curso técnico em agropecuária. E vivia uma situação bem diferente. Eu não era convertido. Então, eu ia às festas lá. Toda quinta-feira tinha festa. Sim. E olha, irmãos, eu era baixinho. Quer dizer,
Eu continuo dessa forma, eu continuo assim, Mas eu era bem mais leve do que eu sou hoje. Eu era bem mais leve do que eu sou hoje. Eu pesava em torno de 48 quilos. Era um baixinho, uma coisa miudinha. Vocês sabem como. Mas o que acontece? Em uma dessas festas que teve na cidade, a gente foi teve uma festa num salão de festas, assim, um salão próprio para isso. E o pé direito era de cerca de 5 metros de altura. 5 metros de altura o pé direito, mais alto do que aqui o nosso teto. E o pessoal lá do colégio me pegava, tipo uns 10 a 15 rapazes, sabe aqueles rapazes um pouco mais, assim, isso, podemos dizer assim? Então, eles me pegavam e me jogavam para cima. Me jogavam para cima e me pegavam. Me jogavam para cima e me pegavam. E era tão alto que eu chegava a encostar num teto, lá de 5 metros de altura, irmãos. Não é brincadeira. Mas para isso acontecer, o que tinha que acontecer? O que era necessário? Eu tenho uma verdadeira confiança, né? Realmente até hoje eu não sei como que eu podia confiar naquelas pessoas. Até hoje. Pensa bem, moço. Pensa bem. Não faça isso em casa. Imagine, então, para você, o nível de confiança que realmente eu e você, sim, você mesmo, nós precisamos ter em Deus. Uma confiança não só de palavras, mas principalmente através de atitudes e reações. E para isso nós precisamos nos atentar a duas importantes atitudes que dependem muito mais de mim e de você, sim, você mesmo, do que de Deus. São elas dependência e intimidade. O nível de dependência e o nível de intimidade que nós temos com Deus. E essas atitudes, de certa forma, elas se convergem, parecendo, em algumas situações, uma coisa só. Abra sua Bíblia também, no livro de Êxodo. É justamente nesse ponto que eu quero chegar. Um grande exemplo de confiança em Deus. Êxodo 33, 12 a 17. Livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 12. Êxodo 33, 12, né? É isso que eu falei? Nossa, não estava achando na minha Bíblia, gente. Acho que estava com defeito. Êxodo 33, 12, amém? Pelo jeito todos encontraram, só faltava eu. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não dissestes quem enviarias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos,
para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor. Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Creio, irmãos, que os homens que alcançaram a prosperidade em seu ministério e chegaram ao final da sua vida com a convicção de um dever cumprido, foram homens que aprenderam os segredos da vitória. E o principal segredo da vitória é andar na presença de Deus. Todos os dias. É confiar no Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você quer essa referência, João 15:5. Sem o Senhor Jesus na sua vida, nada podeis fazer. Muitos dos nossos projetos não são bem sucedidos porque Deus não está nele. Muitos de nós vivemos o que? No meio de uma sociedade perversa, no meio de uma sociedade confusa, uma sociedade medíocre. Convivemos com uma tremenda ambiguidade. Por quê? Na oração, confessamos ao Senhor a nossa dependência a Ele. E na outra seguinte, dizemos: Senhor, eu faço e Tu me ajudas. Primeiro nós falamos: Senhor, eu confio em Ti, confio que somente em Ti, somente o Senhor pode fazer. E na outra: Senhor, eu faço e o Senhor me ajuda. Senhor, este é meu projeto de vida. Abençoa. Senhor, eu vou a todos os lugares onde quiser. Me abençoa. São orações tremendamente equivocadas. Por quê? Expõe uma falta de fé e uma individualidade própria. Uma individualidade sua, intensa. Por quê? A ambiguidade está onde? Em fazer os projetos e depois pedir a bênção de Deus. Senhor, como nós devemos fazer então? Primeiro, Senhor, me abençoe para que eu consiga fazer o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Não o meu projeto. Porque muitas vezes nós acabamos dando errado, e o que nós fazemos normalmente? Culpamos a Deus, culpamos a igreja, a liderança, o pastor. Sim, é isso que acontece. Mas não está correto. Não que todo mundo faça dessa forma, mas acontece muito isso. Primeiro fazem um projeto, depois que está tudo pronto. Agora, Senhor, está aqui, ó, abençoe. Não. Vamos então aprender com Moisés. Como um homem de Deus pode prosperar e atingir seus objetivos propostos sem nunca
se desviar de Deus e da sua presença. Moisés deve ser o nosso referencial, um modelo de vitória, de plena dependência de Deus em sua caminhada. Para seguir, para chegar até aquela meta, realizar o quê? Não o propósito dele, mas a visão que Deus tinha para a vida dele. Era o que Deus queria, e não o que Moisés desejava. E olha que interessante. Aonde foi se deu o chamado de Moisés? Durante o trabalho. Ele estava lá trabalhando no deserto. Estava lá cuidando dos animais. Não foi no momento que ele estava parado, somente buscando a Deus. Não. Foi enquanto ele estava ocupado. Estava trabalhando. E ela é precedida de algo extraordinário, que é o quê? A sarça ardente. Aquela vegetação que pega fogo, mas não queima a vegetação. Então lá, Deus se apresenta e pessoalmente fala com Moisés. Quanto mais eu e você nos aproximamos em intimidade com o Senhor, mais damos ouvidos à sua doce voz. Quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos conhecendo o quê? O quê? A sua vontade. O que está no coração dele para nossas vidas. A intimidade do Senhor é o quê? É para os que o temem. É isso que a palavra diz. Salmo 24, 14. Não precisa abrir. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O Senhor disse a Moisés: Moisés, eu preciso que você liberte meu povo no Egito. Eles estão ali escravizados. E o gemido deles chegou até mim, chegou ao meu ouvido. E eu tenho preparado agora um tempo para cumprir essa promessa, esse propósito. Foi isso que o Senhor falou com Moisés. Só que Moisés era também ser humano como eu e você. Moisés, então, no diálogo dele com Deus: Senhor, mas quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quantas vezes você já ouviu o sussurrar de Deus no seu ouvido e você respondeu da mesma forma: quem sou eu, Senhor? Talvez você tenha repetido como Isaías: ó Senhor, eu sou o pior da minha casa. E todo mundo é, ó. Mas Deus reafirmou a Moisés: Moisés, eu serei contigo, eu te capacitarei, eu desbaratarei os teus inimigos, te sustentarei, te darei a vitória. Em outras palavras, Deus disse a Moisés: a vitória é minha, a luta é minha, a obra não é tua. Eu serei contigo onde quer que andares. Quando Deus nos chama, atente-se aqui agora. Quando Deus nos chama, temos que obedecer.
pois é dele a obra. É ele que capacita, dando os dons e os ministérios. Glória a Deus. Para que eu e você, sim, você mesmo cumpra. Veja bem, irmãos, o chamado não é meu, o chamado é dele. É ele quem nos chama. Muitas vezes falamos, qual será o meu chamado? Senhor, qual será o seu chamado para a minha vida? Quando mudamos essa forma de ver, entendemos que não é minha obra, não é nossa, não é o que nós fazemos, é o que Deus opera através de nós. E tudo, cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim, tudo é para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Deus tinha um propósito para Moisés, que era o quê? Libertar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida, Canaã. O desvio desse propósito só acontece em uma situação. Através do pecado. Por isso a Bíblia diz, cumpre o seu chamado, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Não saia do caminho do Senhor. Muitas coisas acontecem quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos do chamado de Deus. É aí que o diabo mostra a sua força. Porque ele sabe que quando nós nos afastamos do propósito, ele sai vitorioso. Por isso eu te falo, nessa noite, o Senhor te colocou um chamado para você cumprir. Um chamado de Deus para você cumprir. Cumpra. Irmãos, assim foi com Jesus, ali na tentação. Assim foi com Neemias, com Paulo e com muitos outros. Você já imaginou? Você já imaginou? Se qualquer um desses homens, ou outros que a Bíblia cita, tivessem dado os ouvidos a Satanás? Mas o que acontece? Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Moisés ali foi vitorioso em tudo, pois usou das estratégias espirituais que eu e você precisamos aprender a utilizar. Foi perseverante, foi obstinado no chamado de Deus para a sua vida. Utilizou bem os instrumentos que levava com ele. Os instrumentos que Deus capacitou. Uma vara. E usava sempre algo profético. Assim diz o Senhor. E olha, irmãos, prestem bastante atenção nisso. Preste bastante atenção. Muitas vezes falamos, porque Deus ainda não permitiu, Deus não me falou, Deus não. Irmãos, atente-se ao que o Senhor tem para a sua vida. Dê ouvidos. Às vezes, Deus fala através da palavra. E muitas vezes Deus fala também através da liderança. Assim era no deserto, quando Moisés era muito utilizado para falar com o povo. E olha,
É tremendo, irmãos. Sexta-feira, a Débora pregou sobre a questão. A Débora? A Renata, isso. Isso, a Renata. Peraí, não foi a Débora, foi a Renata, olha. Voltando, recapitulando, voltando lá, rebobina. Na sexta-feira, a Renata pegou e falou: eu não posso acreditar como um povo pode ter sido tão desobediente. Irmãos, você imagine dar a liberdade atravessando o Mar Vermelho, ouvir a voz do Senhor diretamente. Sabe, Deus operar de tal forma com aquele povo. Eu só consigo imaginar uma coisa. O ser humano é falho. Mas seja, irmãos, persistente. Não permita Satanás invadir a sua vida. Tenha um coração próspero com a promessa que Deus tem para a sua vida. Acreditando, confiando verdadeiramente. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Moisés tinha uma dependência de Deus constante. Tinha uma busca por santidade. Ele não era perfeito. Tanto que, de certa forma, ele não entrou na terra prometida pela desobediência. Por um momento de desobediência. Olha isso, irmãos. Por um momento. Por um momento ali. Ele sentiu raiva. E fez não fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele tinha uma vida no altar. Uma oração incessante. Uma vida de adoração, de louvor, de intercessão pelo povo, de clamor, de choro, de lágrimas. Tudo isso gera o quê? Uma intimidade com Deus. Uma intimidade real com Deus. Talvez jejum não poucos. Para quebrar a cadeia espiritual e prender as pessoas que estão presas pelo inimigo. Renúncia. Renúncia de tudo aquilo que desagradava a Deus. E a prática da lei. Moisés ele não confiava na sua força, nem nos seus méritos, mas confiava o quê? No Senhor Jesus, no Senhor Deus, no Senhor e no seu poder. Assim devemos fazer nós, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida só irá prosperar se tivermos uma dependência total de Deus. Se buscarmos e se usarmos bem todas as estratégias espirituais que Deus tem para a sua vida. Não é um método que fará a diferença, mas uma vida de consagração no altar de Deus. Realmente se dedicar ao Senhor. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. É o Senhor
quem guerreia. Moisés aprendeu dessa forma. Aprender em Deus e obter vitórias espirituais. Assim como Moisés, Deus tem para cada um de nós uma missão. Para cada um de nós, uma conquista. Para cada um de nós, uma estratégia. Para cada um de nós, uma corrida, uma maratona a correr. Que é diferente da pessoa que está ao teu lado. É diferente daqueles que já passaram. Mas é o Senhor quem tem que estar nessa batalha. Quem tem que estar nessa guerra. É Ele quem deve ir à frente. E lembrando o último versículo desse texto. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Se o Senhor não for comigo, se eu não estiver um relacionamento real com Deus, uma intimidade real com o Senhor, uma real dependência de Deus, eu não adianta eu nem sair do lugar. Porque qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer pedra no caminho, eu não conseguirei passar se o Senhor não estiver comigo. Nessa noite, nesse momento, eu te convido a pedir para Deus: sim, Senhor, eu quero cumprir o seu chamado na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo. E eu buscarei não me desviar desse caminho, desse chamado. Vamos ficar em pé. Faça isso nessa noite. Verdadeiramente, peça ao Senhor: Senhor, eu quero cumprir esse chamado, mas o Senhor esteja comigo, Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nesse momento clamamos a Ti, Senhor Jesus. Senhor, que o Seu chamado nas nossas vidas possa realmente fazer a diferença, Senhor. Clamo a Ti para que o Senhor vá comigo. E eu buscarei, Senhor, não me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Cumprir os Seus propósitos na minha vida. Fazer o Teu querer, Senhor, na minha vida verdadeiramente. Senhor, me coloca aqui, Senhor. Me disponho, Senhor, a realmente fazer o que Tu desejas para a minha vida. E não o que eu quero, o que eu desejo, ou o que eu senti. Senhor, cumpra isso de uma forma poderosa na minha vida. E a cada dia mais clamarei e estarei na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.